Interrompemos essa programação para avisar que estamos em cena! Uhul! Estourou o microfone nesse momento. Sejam bem-vindos ao programa de áudio do Mala Dourada, no qual a gente comenta semanalmente os episódios das principais séries em exibição na televisão. E estamos aqui pela última vez nessa temporada, cobrindo a segunda temporada de A Casa do Dragão, da HBO e do Max. Eu sou a apresentadora de sempre, Ana Brasileiro, mais conhecida como Baiana, e estou aqui com duas queridas presencialmente. Oh my God! É muita emoção. Estou com ela, Júlia de Castro. Oi, gente, tudo bem? Eu tô muito feliz, vocês não têm ideia do quanto eu esperei essa gravação presencial. Quem sabe no próximo vai sair um ao vivo. Botem aí nos comentários se vocês queriam um ao vivo pra ver as nossas belas faces. E também estou com ela, Ana Ju. Diretamente da minha própria residência, como sempre. Só mudou pra vocês, galera. Pra mim tá igual. Inclusive, assim, pra quem não sabe, né, a gente grava os nossos episódios de forma remota, cada um na sua casa. Mas hoje, né, tivemos aí um momento especial, assistimos o último episódio juntas e decidimos gravar juntas também presencialmente dessa vez. E eu acho que é importante a gente mandar um beijo pro nosso paizão, Felipe Leão, que não pôde estar presente não hoje. Entre nós. No podcast apenas. Deixando claro. Graças a Deus ele tá bem de saúde. Voltou pra faculdade dele. Eles acabaram, né, galera? Tem vidas pra salvar. Ai, acho muito sensível da parte dele, sabe? E hoje vamos comentar, então, o oitavo e último episódio da segunda temporada de A Casa do Dragão, de nome A Rainha Que Nunca Foi. Eu achei assim meio, né? Eu sei que tem a referência do barco que deu o nome, mas não sei se... Não consigo visualizar ele representando o episódio. Não achei que representou muito bem o episódio. Já começou assim, começou bem, hein? Não, gente, olha, esse episódio tá dividindo opiniões. Inclusive aqui entre nós. Ele, dos episódios da segunda temporada, ele tá agora quase com a menor pontuação. Com 6.3 no IMDb, atrás de Small Folk, né? Os Plebeus, que foi o 6º episódio. Que a gente tem aqui, inclusive, o episódio do Encena. Volta lá pra assistir. E é um bom episódio, eu acho, Small Folk. Eu achei também. Eu gostei, os plebeus. É porque é o episódio do beijo. Ai, tinha que levar hate. Que saco. Cara, assim, é um episódio que está dividindo opiniões, né, entre a gente. E eu já vou começar levantando a minha, então, que eu acho que é a contrária aqui do trio. Eu não gostei do episódio, não gostei da season finale. Esperava muito mais. Eu acho que a gente tem comentado a temporada toda o quanto que essa segunda temporada estava sendo diferente do ritmo da primeira, que foi uma primeira temporada mais corrida, a gente teve muita passagem de tempo e tudo mais, e a segunda tava indo ali no tempo dela, né? Digamos assim, no tempo dela, não teve muita passagem de tempo, e também, sinceramente, isso já era algo que eu tava sentindo desde o outro episódio. Sinto que não teve muita coisa que aconteceu na temporada. E esse final me deixou frustrada, assim, a gente já viu vários memes, inclusive, né, rolando por aí, de que foi um final de temporada no qual promete novamente a mesma coisa que prometeu no final da primeira. Então, fiquei frustrada. Foi um grande trailer da terceira temporada, isso aí. Cara, eu gostei muito, muito mesmo do final. E eu tô sentindo agora, a gente até comentou isso no episódio anterior, né, no episódio 7, que são propostas de séries muito diferentes. Então a galera que tava comparando com Game of Thrones, que tava, tá muito lento, só as coisas só acontecem naqueles 2 castelos, isso e aquilo. A gente tá vendo agora que eles estão se espalhando. A gente começa o episódio com Tyland, né, que é o novo mestre dos navios, mestre dos mares. A gente começa o episódio com ele e tem aquele vai e volta. Então eu acho que eles estão querendo fazer uma vibe mais Game of Thrones série original. Eu particularmente amei esse episódio. Claro, eu acho que tiveram alguns momentos meio redundantes ou... não queria dizer inúteis, mas assim, que pegaram um tempo que não tinha necessidade. A Rhaena só indo pra lá e pra cá naqueles campos verdes. Achei um pouco não, trash. Você já viu aquele meme que a menina, ela tá chegando, aí filma a parede, ela volta pra trás. Ela tá vindo. É a Rhaena, gente. Só os cronicamente online vão pegar essa referência aqui do episódio, tá? Mas seguindo. Achei super desnecessário
Podia ter dado, tipo, 2 cenas só e pronto. Mas eu acho que, com essa exceção, acho que todos os outros foram muito bem encaixados, sabe? Seguindo então a ordem que a Júlia puxou aqui, vamos começar falando do Thailand. Cara, eu achei a sequência do Thailand lá na Triarquia muito legal. Foi um ponto positivo pra mim do episódio. Me lembrou muito a expansão de universo que Game of Thrones faz. Exatamente. Eles estão começando a pegar esse ritmo. E aquela personagem daquela... ela é marinheira, né? Sei lá, comandante, sapatona. Ela é sensacional. Eu amei. Eu achei muito interessante. O que eu acabei sentindo é que eles deixaram pro último episódio coisas que poderiam ter sido, aos poucos, exploradas ao longo da temporada. Essa questão da Rhaena poderia ter sido... A gente ia fazer meme do mesmo jeito, mas poderia ter sido, tipo assim, um pouquinho dela perdida num episódio, um pouquinho dela perdida no outro, ela achando em outro. Ficou só cortando o episódio com cenas que não andavam muito com o roteiro. Perfeito. E não fizeram muito sentido. Concordo, amiga. Eu acho que o ritmo... Eu não achei o ritmo da temporada lento. Eu achei o ritmo estranho. Porque certas coisas estavam muito rápido, certas coisas estavam muito devagar. Os sonhos do Daemon eu não aguentava mais. Mas outras coisas estavam num ritmo bem mais acelerado. Eu acho que essa história do Thailand também se enquadra um pouco nisso. Eu acho que eles poderiam ter mostrado essa viagem dele um pouco... Eu vou ser muito sincera, quando eu vi, eu não tava nem lembrando muito bem do que se tratava. Eu fiquei assim, que isso? O que ele tá fazendo aí? O que tá acontecendo? Eu não lembrava do que tinha acontecido. Então, acho que eles também acabaram cometendo esse erro. Por mais que, justamente, o que também criticam muito. O mapa é muito grande, assim. Ele tava fazendo uma viagem longa, não dava pra ele chegar no dia seguinte, realmente, mas poderia ter mostrado um pouquinho mais desse trajeto dele, porque pra mim me pegou até um pouco de surpresa. Agora, puxando no que a Júlia falou dos sonhos do Daemon em Harrenhal, a gente teve a finalização desse arco, finalmente, né? A gente teve o sonho. Assim como a Baiana tá falando. Ela odiou o episódio, a Júlia amou. Eu continuo sendo centrão quando se trata de segunda temporada de Casa do Dragão. Esse sonho em específico, eu até uma hora quando a gente tava assistindo junto, que eu tava a gente lá assistindo em silêncio, assim, fanservice, a Baiana concordou comigo. Porque, gente, pera lá. Virou balbúrdia o negócio agora. Então, vamos lá, tá? Eu queria dizer que esse momento, a conclusão do Daemon na temporada foi um momento para todas que foram demonizadas lá na primeira temporada, e eu me incluo muito nisso. Eu fiquei muito feliz com aquela cena dele com a Rhaenyra. Sensacional. Icônico. Tá? Sensacional. Voltou pra mulher dele. Às vezes, né, a pessoa, ela precisa, realmente. Faz bem pro relacionamento. Dá uma afastada, né? Um tempo separado e tal, pra sentir saudade, depois volta. Que tal aquelas? Mas assim... não, mas assim, achei sensacional. Ele realmente firmando ali com a Rhaenyra, depois de o que a gente pode interpretar como veio o sonho do Aegon pra ele, como se ele tivesse visto o sonho do Aegon. E aí rolou uma cena que aparece a Daenerys, né, como a Ana Ju falou, bem fanservice mesmo, o que, enfim, quem viu o final de Game of Thrones fica pé da vida. E eu acho que foi interessante, como eu queria falar uma interpretação que eu tive daquele sonho, tá? Porque tem a cena da Daenerys que, na verdade, a gente sabe que é a Daenerys. Mas o Daemon não sabe. Ele vê só uma Targaryen com 3 dragões filhotes. É isso que ele vê. E depois a cena seguinte é a Rhaenyra sentada no trono de ferro. E que eu fico pensando, cara, sonhos, essas coisas mais místicas, elas são mediante interpretação. Então, será que quem ele não viu no trono de ferro foi a Daenerys? Mas ele viu, tipo, eu não sei se vocês conseguem entender, mas assim, ele viu uma Targaryen e ele falou, Rhaenyra. Tipo assim, o cérebro dele assimilou Rhaenyra. Mas eu imaginei algo nesse sentido, sabe? Ele teve a visão e interpretou da forma dele e agora vai tocar o barco da forma que ele acredita que é melhor. Amiga, fazendo uns comentários puramente para esclarecimento aqui. O cara da visão é o Brandon Rivers. Ele, no caso, ele é descendente do Daemon. Na cronologia que tá acontecendo, ele ainda não nasceu. Que cara da visão? Calma. Quando começa, quando o Daemon toca ali na árvore, né? Aparece um cara, aparece um Targaryen com uma mancha no rosto e de lá sai o Corvo de 3 Olhos. Perfeito, verdade. Né? E aí, aquele cara é o Brandon Rivers, tá? Ele é um descendente do Daemon. Eu não estou lembrada se é bisneto ou neto. Ele é Rivers, então ele é bastardo. Ele é bastardo de Harrenhal. Ele é um bastardo do Aegon IV, que teve vários filhos bastardos, né? E aí, com uma... Não é de uma Strong, eu acho que é de uma Ellen, tá? E ele é mandado pra muralha e ele desaparece
desce pela muralha. Entendeu? Então ele tem aquela vibe Bran, né, da série original, né, que descobre essas questões místicas pro além da muralha, né, que é chamado. E assim, queria fazer um comentário. Game of Thrones muda o final original dos livros. E o J.J.R. Martin confirmou isso. Não, mas o velho testou, né? A história do velho era que só os roteiristas da série, só eles sabiam o final do livro, né? Eu acho que ele vai morrer antes de escrever. Essa é a minha teoria. Divisor de águas. E vamos tentar não abrir aqui, porque vai que alguém não viu Game of Thrones. Sim, galera, não vamos dar spoilers de Game of Thrones. Não mas vamos. Quem assistiu, entende. O George R. R. Martin já falou há anos que as Crônicas de Gelo e Fogo seria gelo. Os Caminhantes da Noite, né? A gente não lembra os termos em português, gente. Desculpa. E que o fogo seria a Daenerys. Então, assim, não sabemos muito além disso. E, assim, eu sinto que o House of the Dragon tem que tentar recontar a série original. Tenta meio que corrigir alguns erros. E eles têm muita perspectiva da Daenerys, até porque no primeiro episódio eles falam, essa história acontece 100 e poucos anos antes da Daenerys. E agora a gente tem ela. A gente tem, tipo, fisicamente, ela existe na série, né? Sim. Via sonho do Daemon, mas ela existe. Então, assim... Onde eles querem chegar com isso? Ninguém sabe. É um puro fanservice? É um puro fanservice. Abre até aqui um questionamento. Pô, se o Daemon viu que vários dragões vão morrer, tipo assim, é o início do fim da família Targaryen, por que ele continuou com isso? Porque ele viu que é por uma razão, sabe? Os ovos de dragão já estão em Essos. Saíram ali de Westeros. Sim. Então, assim, não sei se é o caso, tipo assim, toda essa guerra vai acontecer só pra Daenerys no final ter os 3 ovos de dragão. Achei meio trash, mas assim, é uma ponta de uma explicação, talvez a ponta de um quebra-cabeça que eles tentem entregar depois. Eu acho que teria sido interessante ver a perspectiva pós Game of Thrones. Entendeu? Porque aqui a gente vai ter ainda várias séries inspiradas em coisas anteriores a Game of Thrones. Mas, se eu não me engano, tudo que seria depois foi descartado. E realmente é muito difícil seguir depois disso, né? Acho que seria interessante de ver. Agora, queria entrar em uma cena que entraria logo depois disso, que é a Helena aparecendo pro Daemon. Eu não gostei. Eu gostei na hora, mas depois parando pra pensar um pouco, eu acho que tem 2 possibilidades. Ou tem um pequeno furo de roteiro, ou eles estão querendo colocar a Helena em um lugar de, tipo assim, o sobrenatural é superior ao seu julgamento e às suas opiniões. Por quê? Eu entendo que naquele momento o Aemond estava atrás dela pra lutar e ela não quer lutar. E, enfim, aí tem até a cena logo em seguida dela conversando com o Aemond, falando também pra ele sobre o futuro dele e o futuro da família deles. Mas a dinâmica dela falando com o Daemon, eu não gostei. Porque esse é o cara que mandou matar o filho dela. E ela sabe disso. E, tipo assim, acaba entrando numa lógica de... A família dela... O irmão dela fez muitas coisas ruins, eu não tô defendendo o Aemond, mas naquele momento, ela acabar tomando um lado pro Daemon em detrimento da família... Não em detrimento a ela. Não fez muito sentido pra mim, só se eles realmente seguirem com essa lógica de como eu sinto que é a questão da Alice. O sobrenatural e o místico está acima de qualquer outra coisa pra essa personagem. Pois é, eu interpretei um pouco dessa forma também. Como ela virando uma bruxona no jogo. Meio que a Alice do lado dos verdes ali. Alguém que tá tendo uma visão maior. E eu não sei se aí vai ter ligação de Helena, Corvo de 3 Olhos, enfim. Tipo, alguma questão dela ser uma pessoa que tem também visões, que já tá nítido pra gente, né? A gente viu várias pistas durante a temporada. E eu gostei dela falar com o Daemon. De fato, eu não sei até onde ela sabe que o Daemon foi, enfim, diretamente ligado à morte do filho dela. Não sei até onde ela sabe, né? Supondo que ela vê tudo, né? A gente supõe que ela sabe. Mas eu gostei. Eu achei que deu uma pitada a mais ali, no sentido, porque ela fala assim, você sabe o que você tem que fazer. E, tipo, impede ele de desertar da Rhaenyra, e ele tem a visão da Rhaenyra sentada no trono, então ele fala, cara, se isso tá aparecendo pra mim é porque tem que acontecer, vamos fazer. Eu gostei. Tá aí, eu acho que essa foi a parte que eu mais gostei do episódio. Eu gostei também, eu achei... Eu já disse isso em alguns dos episódios anteriores. Eles estão construindo ela de uma maneira muito realmente mística, sabe? Essa pessoa que sabe o que vai acontecer. E eles mudaram como acontece o Sangue e Queijo, até eu acho que pra encaixar nessa vibe Helena sobrenatural. Eu acho que talvez eles tenham feito algo nesse sentido. De fato, encaixa com a personagem que eles estão tentando fazer da Helena. E nos livros, a Helena, ela tem um surto, né? Depois da morte do filho. E eu não vou dar spoilers do que acontece com ela, mas assim, ela não é uma pessoa nos livros, né? Ela passa por umas questões e ela não tá uma pessoa mentalmente
emocionalmente estável. Então, tudo que ela coloca, que ela joga lá, pelas pessoas que estão ao redor dela, é visto como ela tá doida, ela não tá bem da cabeça, entendeu? Ela acabou de perder o filho. E a gente tem que lembrar que o livro, ele é contado de uma maneira... Gente, é uma grande fofocada. O livro original, sabe? E olha, a Ana Ju me contou isso e que bate com o que a Baiana me disse, mas contradiz o que o Felipe me contou. O livro é isso, gente. Então, assim, a gente tem que levar... Tem que ter um pé atrás, né? Com tudo, nada ali é a ferro e fogo. Tudo ali a gente tem que, de fato, levar com 2 pesos e 2 medidas. Infelizmente, isso vai desagradar muita gente, mas pelo que eu entendo, se você for falar de algo canônico, a série é o canônico. O livro são histórias. Enfim, a impressão que eu tenho muito é essa. É que o livro, justamente como a Julia tá falando, são mais fofocas e a série tá narrando os fatos como eles de fato aconteceram. Então, infelizmente, eu sei que isso vai desagradar muita gente. E também, isso é a minha opinião e a minha interpretação. Se você quiser ver de outra forma, se você preferir ficar só com o livro, é seu. Mas eu vejo dessa maneira, essa diferença, assim. Se você discorda, você vai digitar nos comentários do YouTube, tá bom? Que para ajudar nosso engajamento, tá bom, galera? Bora lá. E lembrando a todos de curtir esse episódio aqui, se você está no YouTube. Se você está no Spotify, avalie o nosso perfil no Spotify, dá 5 estrelas pra gente, compartilha esse episódio, que a gente ainda tem muita coisa pra comentar. Mas sobre o comentário do canônico, eu achei bem legal tu trazer isso, Ana Ju, até porque tem coisas que a série, ela meio que fez questão de deixar em aberto. Tipo assim, o que ela não queria definir, ela não definiu. Por exemplo, se foi vontade da Veiga ou do Aemond matar o Lucerys, ou então, se realmente a Rhaenyra e o Daemon transaram na Casa dos Prazeres ou não, lá atrás, quando ela era ainda uma pirralha, entendeu? Esses tipos de pormenores, assim, que a gente não tem uma certeza. Se o Daemon falou, se não achar o Aemond, mata qualquer um. A gente não sabe se ele de fato falou isso. Tem essas ambiguidades ao longo da série, né? Exato. Inclusive, né, agora puxando aqui um pouco do lado dos verdes, né, das conclusões que a gente viu, né, então a gente viu o Aemond chamando a Helena pra lutar, ela relutante, mandando uma mensagem ali pro Daemon via sonhos, né? A Alicent sendo mãe. Eu amo que ela é mãe única e exclusivamente da Helena. Do resto dos filhos, foda-se. Homens, o que tem a ver? E ainda tem coragem de falar que ela é mãe de menino. Mano, acho que menino. Que menino que ela é mãe. Além disso, a gente viu o Aegon fugindo, né? Que foi um ponto que eu fiquei com uma pulga atrás da orelha, tá? A gente ainda vai chegar na Alicent conversando com a Rhaenyra. As repercussões, né, que essa fuga vai ter. Exato, mas assim... falando de King's Landing em si, né, a gente vê uma cena do Larys meio que convencendo o Aegon a fugir. E aí, nossa, os 2 últimos episódios a gente tá se perguntando qual a intenção do Larys. O que é que ele vai ganhar com isso? Por que que ele tá se juntando ao Aegon? É um apego por agora ele ser PCD igual a ele? Eu não sei, mas assim, ou então tem alguma vantagem pra ele no final das contas. E eu fiquei até me perguntando, né, já que, enfim, ele consegue convencer o Aegon com uma conversinha de merda, qualquer conversinha de merda convence o Aegon a fazer qualquer coisa, mas eu fiquei me perguntando, porque depois que a gente vê a Alicent também, meio que num plano de fuga, eu pensei, será que o Larys não fez isso de tirar o Aegon de Kingsland sendo mandado pela Alicent? Foi alguma arquitetura dela? Fiquei com esse negócio aqui. É uma teoria. Eu não acho que tenha sido o caso. Até porque eu não vejo muito o Larry sendo, sei lá, pau mandado. Não digo pau mandado. Vou reformular. Tipo assim, eu não vejo eles dois fazendo esse tipo de plano. Os dois. Eu vejo muito algo válido para o Larry. Mas pra Alicent, eu acho muito diferente do que a gente tá vendo a formação do personagem dela, do arco do personagem dela ao longo da temporada, sabe? Porque ela meio que não aceita que a Rhaenyra vai matar o Aegon. E aí, tipo assim, ao mesmo tempo o Aegon tá saindo de quem entendeu? Faz sentido, né? Ou não? Mas aí só piora a guerra. Porque, tipo... Eu não acho que seja isso, mas eu acho que faz sentido, mas eu não acho que seja o que aconteceu. Sim, exatamente. Eu acho que o que a Julia tava falando é mais uma questão de... Ele seria interessante pra ele também, mas eu não conseguiria ver ele tramando isso com a Alice. Além disso, tem o Maester que ele sim acaba tendo uma relação com o Larys, com o Aegon e com a Alice. Então, se algo de fato nesse sentido tiver sido feito, eu acho que seria por intermédio dele, mas eu não acho que seja o caso e mais pra frente eu vou falar porque quando for falar da conversa. Gente, aqui dando uma de mestra dos sussurros, tem uma teoria
muito forte que existe desde os livros de que toda a Dança dos Dragões foi uma grande conspiração dos mestres, que é a rebelião dos mestres, alguma coisa assim. Porque, basicamente, como a gente disse em alguns episódios anteriores, eles que controlam tudo ali, né? O mandar de cartas é feito e lido pelos mestres. Então, eles podem manipular a informação, podem jogar informação falsa, como eles quiserem. Sim. Então, assim, eles têm muito poder. Então, a gente pode até... Olha aí, a gente pode até fazer um vídeo, fazer um podcast falando sobre o YouTube. E vocês vão fazer o quê? Vocês vão deixar no comentário se vocês querem ou não. Comenta aí se você quer um vídeo falando mais sobre a teoria dos mestres por trás de tudo. Exatamente. E você já se inscreveu no nosso canal no YouTube? Se você não se inscreveu, vai lá se inscrever. É de graça, gente. E seguiu a gente no Spotify. Se é de graça ou não, aí depende mais da sua conta do que da nossa. Mas o YouTube é de graça, disso a gente tem certeza. No Instagram também, gente, olha. Você vai abrir, entendeu? Nosso Instagram tem o link de tudo lá, entendeu? Você vai tirar 2 minutos do seu tempo. Mas voltando, existe essa teoria realmente de que os mestres estão por trás de tudo, né? Para mais detalhes, talvez a gente faça o vídeo depois. Mas é algo que a gente tem que levar em consideração, sim. De tipo, realmente, ser um plano. Vamos tirar o Aegon, vamos botar a Rhaenyra dentro de King's Landing e, sei lá, fazer um ataque contra ela. Não podemos desconsiderar. Eu acho pouco provável, mas não podemos desconsiderar, né? E o Otto, gente? Aquele take do Otto que não faz sentido algum. É o Larys que tá por trás de Cara, tudo isso. eu não sei nem se eu me distraí e mostrou aonde de fato ele dá, ou só mostrou a cara dele. Vocês sabem me dizer? Pra mim, só mostrou a Só cara mostrou, dele. só mostrou a cara dele numa espécie de prisão. De cela. De cela, Foi. Porque tava sendo dito, né, nos episódios que ele foi chamado e ele não tava dando retorno, mas eu achava que ele tava sendo só assim, me dispensaram, não vou voltar atrás, entendeu? Fazendo charme. Eu achei que era mais isso do que ele estar preso, porque aí entra novamente, isso não foi indiciado em momento algum, fica um pouco sem sentido soltarem essa cena no último episódio. É como se, tipo assim, tivessem esquecido dele. Aí chegou e falou, caralho, bota um take do Otto aí no final pra gente não deixar ele sem conclusão. Tal como o Daron, que foi esquecido uma temporada inteira. A maioria daqui dos podcasts não sabia nem da existência. Eu não sei do nem que querido. existe. Ficou assim, estamos sem orçamento pra contratar um ator, né? Vamos só jogar o nome dele daqui pra lá, né? Bora ver o que dá. Mas aí a gente teve um outro personagem que eu queria trazer aqui pra uma pauta, que é o irmão da Alicent, esqueci o nome dele. Um querido Gwen. O Gwen, que é um outro personagem que eu fico meio sem entender qual foi o motivo da entrada desse personagem, né? Espero que mais pra frente ele, na próxima temporada, ele acabe tendo um pouco mais de destaque, de não ter sido só pra dar notícias do Daron e pra O encarar companheiro de viagem do Kristen Cole, né? ser companheiro de viagem e ir lá do nada decidir finalmente questionar a honra da sua irmã e a vida sexual dela. E do nada, completamente do nada, sozinho, ele decidiu. Ele sentiu um frio na espinha e falou: não tem jeito. Agora eu vou. Agora. Velho, que cena patética do Christian Cole cheirando lencinho com asinho, gente. Pelo amor de Deus. Patético, patético, patético. O último romântico, amiga. Ai, me poupe. Christian Cole, o último romântico. Não aguento mais. Mas eu acho que essa cena, pelo menos pra uma coisa, eu senti que ela esclareceu. Que a fidelidade dele continua com a Alice. Eu acho que tremeu ali por um momento, mas eu acho que o que eu consegui tirar dessa cena, né? Algo que eu consegui pegar é de que a fidelidade dele era realmente com ela e era para ela. E também ele esclareceu uma dúvida que muita gente tem desde a primeira temporada, né? Ele falou que ela salvou minha vida 2 vezes. Quando eu quis tirar minha própria vida e quando do rolê lá, né, da primeira temporada, que ele matou o Joffrey no casamento. Por aquilo ele deveria ter sido morto. Por ser um membro da Guarda Real, etc. Nos dar a entender o que ele disse lá, né? Que ela salvou a vida dele 2 vezes. Dele mesmo e do Machado, né? Não lembro. Faz sentido isso. Eu achei que era em relação a Rhaenyra, na verdade. De ela ter guardado o segredo da Rhaenyra. Porque eu acho que ele teria sido morto por isso também. Então foi 3 vezes. Na realidade, do rolê da Rhaenyra, eu acho que ele seria mandado pra muralha. Mas eu entendi o que quis dizer. Tipo, ela salvou a vida dele várias vezes. Então ele tem razão para ser grato a ela. Sim. Não é apenas, um romance de verão. Não é só isso. E ele também dá a entender de que ele já tinha, eu pelo menos interpretei dessa forma que, mas que também esse amor também já era de antes do Viserys falecer, mas que, como ela esclarece também, e isso foi uma dúvida que a gente teve, só começou depois que ele tinha morrido, né? Depois O que ela relacionamento estava dele. livre, entre aspas. É. Eles são desonrosos, mas não tanto. Eu acho. Sexo fora do casamento? Sim. Adultério? Não. Não. Ai, eu amo a moralidade de Game of Thrones.
Amiga, mas aí voltando pro assunto do Gwen, amiga, eu acho que estão incluindo mais personagens agora, mais nessa tentativa de expandir como O universo. o universo e fazer... Até porque, expandindo o universo, eles ganham mais temporadas. Uhum. E apesar de ser uma história que todo mundo sabe o que acontece, né? A maioria não sabe em detalhe. Mas, apesar da gente saber tudo o que acontece, é uma história que dá pra deixar mais longa, mais extensa, né? Precisava de uma temporada inteira antes de começar a Valendo a Guerra? Não sei, mas... Segundo informações saíram por aí, deu no Twitter que House of the Dragon vai ter 4 temporadas. Só 4? 4. Uhum. Aí Deu eu no acho Twitter. Curto. Aí eu acho curto. Eu acho Nossa, ok. eu acho ok. Eu achava que iam ser 3 só. Cara, pra eles, tipo assim... Mas na assim, minha- não é como se eles fossem também chegar até a Daenerys, tá? Não, mas assim, pelo que eu sei, gente, como eu disse anteriormente, eu comecei a ler o livro, soube que ia ter série, parei, eu falei, vou esperar pra ver a série pra depois ler o livro. Mas assim, eu acho que tem história suficiente pra contar tranquilamente, numa vibe Game of Thrones, de guerras inacabáveis, dá pra contar as 6 temporadas, eu acho. Número exato. Um sólido 6 temporadas. Sólido 6. É o que a Eu gente só não sei precisa. se tem público o suficiente pra isso. Enfim, tem várias coisas. Eu acho que seria, tipo... Se eles fossem fazer isso, deveria ter sido pensado desde a primeira e ter feito a primeira temporada em uma pegada um pouquinho mais lenta. Porque é o que a gente também já tinha comentado. Parece que a primeira temporada aconteceu muita coisa e agora nessa segunda quase não aconteceu. Porque eles estavam nesse assim, não sabem até onde podem expandir, até onde não expandem. Amiga, mas é aquilo. Foi a primeira série, né? Depois de Game of Thrones. Eles já tinham feito vários pilotos, né? Essa foi a que, tipo, ok, vamos fazer de fato. Então eu entendo, assim. A primeira temporada, eu de fato entendo. Porque, se quiserem fazer como uma grande minissérie, dá pra jogar essa, sabe? Sim, sim. Não fica uma coisa assim, teremos que esperar até próximas temporadas. O negócio precisava dar certo primeiro, né? Exatamente. Mas, voltando à expansão de universo, né? Um outro personagem que teve uma conclusão ali que a gente viu nesse episódio e que promete trazer muito conteúdinho pra gente na próxima temporada foi o Aidan, filho do Corlys, né? A gente viu um momento ali que ele, enfim, deu a Chutou o louca, balde. chutou o balde, falou pai é quem cria e foi embora, entendeu? Pro Corlys. E ficou bem claro ali, né, que ambos sabem a origem um do outro, suas ligações, e deixou mais um gancho pra próxima temporada. Eu acho que um comentário que eu queria fazer é que, assim, a estrutura dessa temporada ficou até similar no sentido de que a gente sabe que os episódios mais importantes das temporadas de Game of Thrones são sempre os penúltimos e não os últimos. Então é como se o penúltimo episódio agora, que foi o que a gente teve a treta entre os dragões, tivesse... Não a treta entre os dragões, mas assim, aquele momento, né, que aparece a Rhaenyra com os dragões atrás e tal, meio que o ápice da temporada, e que esse foi muito mais pra deixar os ganchos pra próxima. E aí, um grande gancho que foi deixado foi a conversa entre Rhaenyra e Alicent, né? Então vamos entrar aqui nessa pauta. A Baiana já automaticamente me entregando o microfonezinho, porque, enfim, né? Eu queria começar já falando que eu não acho que a conversa... Pra quem... Os fãs da Rhaenyra acham ruim a Rhaenyra ter aceitado, mas eu não acho que foi fora de personagem pra Alicent do que foi construído ela ter ido lá. Entretanto, eu acho que foi extremamente fora de personagem ela ter aceitado, entre aspas, né, que a Rhaenyra iria matar o Aegon. O que, agora, com essa teoria que a Baiana trouxe, porque isso eu não acho que faz sentido nenhum com a personagem, apesar das piadas que a gente faz, apesar das piadas que a gente faz, de que, tipo, ela não gosta dos filhos e tal, eu acho que seria um pouco demais e seria muito incoerente. Não que ela não seja, ela é uma personagem que ela é incoerente, mas não sei, eu não acho que funcionou. Eu não acho que fez sentido, apesar dos motivos dela. Porque, o que também foi muito falado, eu gosto muito da Alicent, mas onde há críticas, eu também as faço, e são óbvias. Ela instigou por muito tempo um ódio dos filhos pela Rhaenyra. Eles são irmãos, isso é uma crítica que eu vejo sendo muito feita à série, porque falam que no livro eles têm uma relação, o que torna a guerra muito, muito mais uma questão familiar. Não sei se é realmente tão próximo, mas que tipo uma mínima, porque realmente a gente esquece que eles são irmãos assistindo a série. Acabaram focando muito mais na relação delas duas, o que eu já falei que eu gosto particularmente. E aí, quanto à conversa delas, são muitos paralelos traçados, paralelos com elas mais jovens, como a gente vê elas mudando de lugar, né? A Rhaenyra que sempre quis ser livre, que sempre quis isso, largar tudo, e acabou que ela se apegou pela coroa, que é dela de direito, mas que ela não fazia questão, ela acabou fazendo, e agora ela se apega nisso, se apega muito nisso, e a gente vê a Alicent que, pelo contrário, sempre esteve
lá atrás do que ela achava que era o correto, do que ela foi criada pensando que era o certo, do que era o seu dever. Acho que a Alicent, ela sempre teve um peso do dever dela pra representar a família, o dever dela enquanto mulher, o dever dela enquanto mãe, que pode não ser traduzido com carinho, mas é como o Felipe sempre falava. Eles têm o direito, eles têm que estar lá, então ela lutava dessa forma por eles, e a Alicent tinha esse peso imenso quando elas eram adolescentes, e agora teve essa virada dela chegar e falar, então bora fugir. Literalmente falar, tipo assim, então vem comigo. Ela deu uma de Kristen Cole pra cima da Rhaenyra. Mas diferente do Kristen Cole, ela recebeu uma risadinha assim, nostálgica, vamos ser sinceros. Ai, Que todo mundo, gente, vão criticar a gente. Desculpa que eu tô falando perto do Mickey. Vão criticar a gente porque as pessoas não gostam disso. Tem uma pequena parcela que shippa. Eu não diria que nós somos dessa parcela. Entretanto, naquele momento, falaram assim. Eu falei, achei que elas iam se beijar. E todos os outros 3, Baiana, Júlia e Felipe, falaram. Eu também. E todos os 3 queriam que acontecesse. Rolou um by panic ali, claramente, e foi lindo. Piadas à parte. Então, a Alicent sempre sendo uma das personagens mais intrigantes da série, né? A gente passou a temporada toda falando sobre ela. De primeira, logo quando acabou o episódio, a gente trocou uma ideia. Eu falei assim, não gostei desse momento dela abrindo mão de tudo. Mas, agora que passou um tempinho, eu gostei. Tipo assim, eu acho que deu uma nova camada pra ela, no sentido de, ela viu que ela lutou muito por coisas que os outros queriam pra ela. Não necessariamente ela queria. Ela achava que ela tava fazendo certo. Quando ela viu que ela foi a primeira a ser descartada, quando tudo ruiu, sabe? Eu acho que isso... Eu ia falar disso. Eu queria comentar, mas esse pra mim foi o ponto de virada dela. Pois é, ela foi a primeira a ser descartada, sabe? Então acho que ficou nítido, assim, quando ela viu até a forma que o Aemond tratou ela, né? Enfim, faz sentido a virada dela, sabe? Só é muito louco quanto que ela tá indo falar com a arqui-inimiga, né? Ela tá indo lá pra Pedra do Dragão, trocar essa conversa. Foi uma cena, assim, bem impactante, mas que muito parecido com o que a Rhaenyra fez, né? Alguns episódios atrás. E o que a Rhaenyra responde pra ela é, tipo, não dá mais, né? Agora vamos... Enfim, e ela vem com um grande plano de que daqui a tantos dias vai estar aberto o portão pra Rhaenyra entrar. E elas combinam ali a morte do Aegon. E, cara, isso foi um grande gancho aí pra próxima temporada. Realmente me deixou bem ansiosa aí pro que vai rolar. Assim, sobre o comentário que a Ana Gil falou, né? Que a gente esquece que eles são irmãos. Eles são irmãos. Irmãos. A gente realmente esquece. No livro, elas nunca foram amigas. Tipo assim, calma, vou recapitular. No livro, elas não eram melhores amigas. A Alicent, eu acho que é uns 10 anos mais velha do que a Rhaenyra. E a Rhaenyra, ela era bem mais criança. Quando, tipo assim, a Alicent, na realidade, ela era uma adolescente. E a Rhaenyra era uma criança, tá? Então elas tinham uma relação mais de amizade. E aí, quando o Aegon nasceu, e o Viserys não nomeou ele o herdeiro, que seria o natural, aí ela começou a ficar com um rancinho. Aí nasceu o primeiro filho, aí nasceu o segundo filho, aí nasceu o terceiro, e nada dele nomear o Aegon como sucessor, sabe? E era a expectativa de todo o reino. Tipo, vamos nomear a Rhaenyra porque não tem menino, mas quando tiver um menino, vida que segue. E nunca aconteceu, nunca rolou. E como é expressado nessa conversa também, tem uma carga muito forte da mãe da Rhaenyra, porque pra ele era uma forma também de honrar ela, que morreu tentando dar um herdeiro pra ele. Então ainda tem esse peso aí, que no livro deve ser mais ainda, porque eu sei que no livro a Alicent é uma personagem mais ressentida. Ela é ressentida, mas por outros motivos, né? No livro, ela tem um nível de complexidade, e na série eles aumentaram, tipo, vezes 10. Então, eu gostei muito do que eles fizeram com o personagem da Alicent, né? E como a gente tinha comentado aqui, ela vê que realmente o ambiente que ela ajudou a criar não é bom. E o ambiente que ela ajudou a criar não é bom para ela, inclusive. Ela tava ali numa posição de poder porque o Viserys deu isso. Porque o Viserys a permitia. Mas a sociedade em que eles estão, de forma geral, não. Os próprios apoiadores da Rhaenyra estavam ali querendo que, a gente pega pra Rhaenyra, mas a gente vai, na realidade, colocar o Daemon no poder. Né? E isso até foi uma questão... Gente, eu queria fazer um episódio inteiro só comentando diferenças do livro e da série. Não é o momento. Mas, de qualquer forma, eu gostei muito mesmo da interação entre as duas. Eu acho meio trash isso deles colocarem de, vou pegar ali um Uberzinho e vou chegar ali na Pedra do Dragão. Acho esse rolê um pouco trash. Mas eu achei que condiz muito com a personagem dela o rolê de, entre aspas, sacrificar o Aegon. Eu acho que não foi uma decisão fácil. Ela vai, ela pensa, ela reflete, ela chora. Mas ela sabe. Ela sabe que é o que precisa ser feito. É o justo, né? É o justo, exatamente, sabe? O Aegon ali, ele como rei já não tava bom. Ele estando como uma figura de estado e o Aemond como príncipe regente, piorou 10 vezes mais.
não só pra ela, como pra todo o reino. A gente tem até a cena do Aemond falando, ai, vamos botar então patrulha nos barcos. Pô, mas isso vai atrasar a comida pra galera, eles já estão com fome, então foda-se. É um sacrifício que todo mundo tem que fazer, sabe? Eu acho que ela teve um senso, assim, de é o que tem que ser feito. Eu concordo, mas um outro erro de roteiro pra mim, nessa cena, foi a Rhaenyra puxar um filho por um filho. Porque a gente vê que quando aconteceu Sangue e Queijo, ela não gostou, e ainda mais ela falou sobre a Helena e sobre como, tipo assim, não foi justo. Então eu acho que nesse sentido, já tinha mostrado que pra ela, essa dívida, obviamente não tava paga porque era filho dela, mas assim, eu achei que não foi coerente. Mas também, talvez, pensando aqui agora neste momento, o arco que a gente tem visto da Rhaenyra se tornando cada vez mais essa personagem sanguinária, ela indo mais pra esse lado mal, entre aspas, autoritário, então até faz sentido ela trazer isso, mesmo que no segundo episódio da temporada ela não tenha pensado dessa forma. Falando um pouco do que eu tava falando mais cedo também, do cânone ser na série ou no livro, eu achei muito interessante porque eu acho que eles deixaram isso muito claro nessa cena da conversa delas, bem no final, quando a Rhaenyra ela fala pra Alicent, olha, a gente tá fazendo esse acordo aqui, eu sei que você tá fazendo isso, mas a história vai te pintar como vilã. E a Alicent diz que ela aceita, e isso faz todo sentido pra no livro ser feito de outra forma o desenvolvimento dessa personagem. Eu acho que isso acaba favorecendo, com todo respeito a quem discorda, mas a teoria que eu acredito de que o cânone da série seria o correto. Bem Wicked nessa. Bem Wicked. Quem assistiu já, ou quem vai assistir o filme, um dia vai entender essa situação do sacrificar o seu nome, né? Sacrificar a sua reputação por uma liberdade. Porque é um peso, né? Assim, pesada é a cabeça que... Como que é aquela? Pesada é a cabeça que suporta a coroa, não é isso? Enfim, gente, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Nem todo mundo quer esse peso pra si, né? Um último destaque dessa cena pra mim, que eu gostaria de falar, o Felipe também fala muito sobre a cinematografia, a fotografia, a direção. Não gostei da direção do episódio todo, mas dessa cena, aquela cena final, vou entrar novamente nesse aspecto, dessa troca de papel delas. A gente vê a Rhaenyra dentro de um quadradinho, com vários pergaminhos em volta, que são contando a história da família dela, a história do reino. E a Alicent em um plano livre, com o horizonte à frente dela. Eu não sei, e eu duvido muito que eles realmente vão, tipo assim, na próxima temporada, a Alicent vai estar livre, correndo pelos campos com a Helena. Provavelmente não vai acontecer, mas mentalmente, espiritualmente, enfim, naquele momento, era assim que tava, e volto porque eu falei nisso, é uma grande troca. Quem chamou a Alicent pra fugir com ela no início da série foi a Rhaenyra. Isso foi, pra mim, isso foi uma resposta quase literal, assim. Elas sabiam do que elas estavam falando. E eu lembrei agora o que eu queria dizer. No final da primeira temporada, quando o Otto vai lá, né, a Rhaenyra se entrega e tal, e nada acontecerá, ele manda uma mensagem da Alicent. E a mensagem da Alicent é uma folha de um livro de uma que conta a história de uma princesa que foge, entendeu? Então ela é essa lembrança, sabe? Tipo, olha, a gente foi colocado nesse papel contra a nossa vontade. O que a gente queria mesmo era estar livre por aí, tá andando pelada, tomando banho no rio, mas não dá, entendeu? Então vamos ver o que dá melhor pra todo mundo. Eu amei esse comeback, sabe? Tipo assim, era o que a Alicent sempre queria, é o que ela nunca pensou nem ter, nunca foi uma possibilidade. E agora é uma possibilidade. Eu achei isso muito bacana, né? Agora, como a Ana Ju falou, vai ser no próximo final da temporada. A Alicent com o Stanco e mais 3 crianças correndo pelo meio do mato, não se sabe. Stanco? Ele nunca foi convidado, não. Era um rolê das duas. Era ela e a Helena, se a Rhaenyra quisesse, ela podia participar, mas era ela com a filha dela. É uma girls trip. Perfeitamente. Gente, como falamos, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E eu não queria ter a responsabilidade de finalizar esse episódio e essa temporada. Mas infelizmente chegamos ao fim. E eu queria agradecer a todo mundo que acompanhou a gente até aqui, que acompanhou essa segunda temporada. Acho que estamos todos muito felizes com o resultado, né? Mais uma vez, relembrando o Felipe, que participou da temporada toda, que não está presente aqui com a gente, mas eu imagino que ele também está muito feliz. E queria pedir mais uma vez que todos vocês sigam todas as nossas redes sociais. Já segue a gente no TikTok, Mala Dourada, Instagram, Mala Dourada, YouTube, Mala Dourada, Spotify, Mala Dourada também. É bem fácil de encontrar, gente. E Twitter? É o quê? @Mala Dourada. Olha só. É branding o nome disso. E nós temos realmente conteúdos exclusivos em todas as redes sociais. Então acompanhem a gente e compartilhem esse episódio. Vamos fazer esse episódio o episódio mais escutado do Encena da segunda temporada de A Casa do Dragão? Bora! Mutirão de compartilhamento, pessoal. Compartilhem muito e comentem aqui o que vocês acharam desse season finale que dividiu opiniões. Comentem o que vocês querem da gente no Spotify, qual quadros que vocês querem que a gente traga de volta, né? A gente tá saindo aí de um hiato, de um recomeço aqui do Mala. A gente foi de Alicent, né? A gente foi de Alicent.
Sim. A gente foi de E também no artes. YouTube, né? Com certeza. Que quadros vocês querem, que séries vocês querem resumo, que análise vocês querem. E já vou fazer aqui um merchan aqui meu, tá bom? Dia 31 de agosto vai ter aí um vídeo muito especial, planejado há meses. Vai ser bom? Assistam pra descobrir. Esperamos que seja. Esperamos que seja. Mas vocês vão ter que assistir pra descobrir. Então se inscrevam, liguem aí o sininho e é isso. Tchau! Tchau!